Sou babaca por querer o melhor pra minha esposa? Eu, Maurício, 36 anos, sou casado há 6 com a Daniela, 31. Sempre fui um marido atencioso, daqueles que sabem o que é melhor pra mulher, mesmo quando ela ainda não sabe. Desde o começo percebi que ela precisava de ajuda. Um dia fui visitá-la na faculdade e ela estava almoçando pastel com refrigerante. Eu fiquei chocado. Como alguém come fritura em plena quarta? Desde então comecei a levar marmitas pra ela. Ela dizia que era fofo. Hoje chama de invasivo. As pessoas mudam. Ela sempre se atrasava e eu ficava inquieto. Então comecei a buscar ela na faculdade. Mesmo quando dizia que podia vir de ônibus, eu aparecia. Um dia ela disse que se sentia vigiada. Fiquei magoado. Quem ama não deixa o outro se expor ao perigo. Desde o começo percebi que ela fazia escolhas ruins, amigas interesseiras, empregos que não duravam, roupas chamativas demais. Então comecei a ajudá-la discretamente. Dizia que era pra poupá-la de dor de cabeça. As amigas dela sempre me incomodaram. Falavam demais, davam conselhos ruins. Então comecei a apontar defeitos nelas. Aquela tem inveja. A outra é má influência. Aos poucos, Daniela foi se afastando. Hoje diz que sente falta das conversas, mas também que vive mais tranquila. Teve uma vez que ela quis pintar o cabelo de ruivo. Eu disse que não combinava com o tom de pele dela. Ela acabou desistindo. No dia seguinte, elogiei o cabelo natural. Eu senti orgulho. Depois quis cortar o cabelo curto. Fiz até uma planilha com fotos dela ao longo dos anos, classificando os cortes por nível de feminilidade. Ela riu nervosa, mas acabou desistindo do corte. No fundo, ela sabe que tem bom gosto. Ela adorava dançar, pela sala, no quarto, qualquer hora. Um dia pedi pra ela parar porque o vizinho de frente podia ver pela janela. Desde então, a casa ficou mais silenciosa. Eu prefiro assim. Pedi pra ela apagar umas fotos antigas do Instagram. Eram inocentes, mas desnecessárias. Disse que mulher casada não precisa se expor. Ela achou exagero, mas apagou. Depois passou a me mostrar o que postava. Achei bonito o gesto, sinal de respeito. Ela tinha um costume que me irritava, rir alto. Eu dizia que era coisa de menina imatura. Aos poucos ela foi rindo mais baixo, mais contida. Agora dizem que ela mudou demais. Eu chamo de amadurecimento. Eu a ajudei nisso. No aniversário da mãe dela, pedi pra ela não ir sozinha, porque a família sempre tenta colocar coisas na cabeça dela. Ela foi mesmo assim e ficou fria comigo por dias. No aniversário dela, ela quis reunir as duas famílias. Eu disse que não via necessidade de tanta bagunça. Acabamos jantando só nós dois. Ela ficou triste. Eu achei mais íntimo assim. Lembro de um dia em que ela quis viajar com as amigas pra praia. Eu perguntei: pra que você precisa ir se a gente pode viajar junto? Ela desistiu. Fiquei aliviado. Sei como esses lugares são. Cheios de gente olhando, bebendo, se metendo. Depois ela me agradeceu. Quando uma colega de trabalho elogiou a blusa dela, perguntei se precisava sair se exibindo. Ela chorou e disse que era só um elogio inocente. Ela quis começar a academia. Eu disse que não via necessidade, que ela já estava ótima. Ela insistiu. Eu me ofereci pra treinar com ela. Ela quis tempo pra si, se inscreveu e foi. Não gostei, mas guardei pra mim. Quando arrumou um novo emprego, fiquei feliz no começo. Depois vi o problema. Chefe homem. Falei que não era ciúme, era precaução. No segundo dia, comecei a buscá-la na porta da empresa. Pra sua segurança, eu dizia. Um ex-colega mandou mensagem convidando pra um projeto. Vi o nome e respondi por ela antes que visse. Daniela está focada no casamento. Ela descobriu depois e chorou. Fiquei calado. Não me arrependi. No aniversário dela, dei um celular novo. Configurei tudo antes de entregar. Instalei os apps, deixei o GPS ativado pra não perder caso roubassem. Um dia ela viu e perguntou se eu tava rastreando. Ri. Você acha mesmo que eu preciso te vigiar? Só quero garantir que tá segura. Certa vez ela saiu com uma saia que achei curta demais. Pedi pra trocar. Ela se recusou. Passei o dia inquieto, imaginando os outros olhando. Quando voltei, perguntei se alguém elogiou a roupa. Ela ficou muda. Tá vendo? É disso que eu te protejo, falei. Ela começou a rir mais quando estava no celular. Mensagens do grupo do trabalho. Disse. Perguntei quem estava nesse grupo. Ela não respondeu. Começou a chegar mais tarde do trabalho. Disse que eram reuniões. Quando fui buscá-la de surpresa, descobri que estava tomando café com uma colega. Você não confia em mim? Ela perguntou. Esses dias ela trocou de perfume. Percebi na hora. Sentei e pedi pra gente conversar. Um novo perfume é um novo cheiro de identidade. E isso, num casamento, precisa ser discutido. Ela me chamou de louco. Louco, só porque eu quero coerência olfativa. A partir dali, as brigas foram virando rotina, até que ela começou a terapia. Disse que precisava reencontrar a própria voz. Eu disse que isso era bobagem, que psicólogo só piora as coisas. Ela insistiu. Disse que continuaria, com ou sem meu apoio. Fiquei furioso. Tentei explicar que isso podia destruir o casamento. Que esses profissionais colocam ideias perigosas na cabeça das pessoas. Ela ficou em silêncio. E no dia seguinte foi mesmo assim. Depois da terapia, as coisas mudaram de verdade. Ela passou a questionar, a interromper, a dizer que eu controlava tudo. Começou a escrever no caderno. Notas sobre limites. Autonomia. Culpa disfarçada de amor. Encontrei o caderno uma vez e fiquei chocado. Disse que aquilo era perda de tempo. Ela rasgou algumas páginas, mas não parou de insistir nas consultas. Então veio a promoção. Diferente do que eu esperava, ela aceitou. O cargo exigia viagens mensais, mais responsabilidade, visibilidade. Eu tentei dizer que o casamento precisava de presença, que o lar era prioridade. Ela acreditou que podia conciliar. Aceitou a promoção. Eu senti como se tivesse perdido algo que eu nem sabia que tinha. A sensação de controle, talvez. Depois disso, ela começou a visitar a mãe com mais frequência e a passar fins de semana fora pra respirar um pouco. Eu perguntava se ela não estava cansada de fugir. Ela respondia que pela primeira vez estava aprendendo a ficar. Num dia de discussão, ela me chamou de controlador. Eu ri. Se amar alguém e querer o melhor pra essa pessoa é ser controlador, então talvez eu seja. Não entendi de imediato que aquilo doeu. Na semana passada, achei o celular dela destravado e vi uma conversa com a irmã. Ele sempre acha que sabe o que é melhor pra mim. É como se eu fosse um projeto que ele precisa consertar. E isso me destruiu. Senti raiva e, honestamente, medo. Medo de que as pessoas a influenciassem a ponto de ela não me reconhecer mais. Ela começou a rir com mais frequência no celular, a demorar a responder, a mudar o tom quando falava comigo. Nessas pequenas coisas eu sentia que perdia terreno. E quando ela me disse que precisava dormir na casa da irmã, eu disse que tudo bem, mas passei a noite acordado, checando o status. Às 3 da manhã ela ficou online. Mandei. Não consigo dormir sabendo que você tá aí sozinha. Ela respondeu seco. Maurício, isso não é normal. Ontem foi o pior. Ela saiu pra jantar com os colegas do trabalho e não me atendeu. Eu tentei ligar, mandei mensagem, nada. Então fui até o restaurante. Quando cheguei, vi ela rindo com eles, rindo. Senti o estômago revirar. Ela me viu primeiro e congelou. O que você tá fazendo aqui, Maurício? Perguntou a voz trêmula. Mas o olhar furioso. Tô cuidando de você, Daniela. Sempre estive, respondi calmo. Tentando não fazer cena, mas ela levantou. Todo mundo ficou olhando. Cuidando? Você me persegue. Você me sufoca. Ela gritou. Eu não consigo respirar sem você achar que tô errada. Sem você querer consertar quem eu sou. O restaurante inteiro parou. Um garçom derrubou uma taça, alguém tossiu. E eu fiquei ali parado, sem entender o que ela queria dizer com aquilo. Daniela, não fala assim. As pessoas estão olhando. Tentei sussurrar. Ela riu, com lágrimas nos olhos. Pois que olhem. Que vejam um homem que acha que amar é vigiar, que acha que controlar é proteger. Gritou. Depois respirou fundo e disse, com uma calma que me assustou. Eu quero o divórcio, Maurício. Acabou. Foram as palavras mais cruéis que já ouvi. Eu tentei alcançá-la, mas ela recuou, como se tivesse medo. Isso me partiu. Ela saiu, entrou num táxi e foi embora. Fiquei lá, sozinho, todo mundo me encarando como se eu fosse algum tipo de vilão. Mas ninguém entende o quanto eu fiz por ela. Ninguém entende o que é amar alguém que insiste em se destruir. E agora, eu tô aqui tentando entender.
Sou mesmo o babaca por querer o melhor pra minha esposa? Atualização 1. Voltei. E sinceramente, não sei se alguém aqui tem estrutura pra entender o que está acontecendo comigo. Eu também não tinha, mas agora já não tem como voltar atrás. Depois daquele jantar em que a Daniela gritou comigo, na frente dos amigos dela, como se eu fosse um desconhecido inconveniente. Achei que tinha chegado no limite. Doce ilusão. O fundo do poço tem porão, garagem subterrânea e talvez até metrô. Quando ela saiu de casa, eu fiquei a madrugada inteira tentando entender o rompimento dela. E quando digo entender, não é essa bobagem de aceitar e seguir em frente. Estou falando de analisar o passado com a precisão de um cirurgião obcecado. Entrei no Instagram dela e revisei cada foto, cada story, cada legenda desde 2014. Mensagens antigas, posts arquivados, curtidas, comentários. Tudo. Foram 8 horas seguidas. Sem piscar direito. Sem comer, sem pensar. Eu chamo isso de dedicação. As pessoas chamam de comportamento preocupante. Quando percebi que tinha apagado a própria noção de tempo, coloquei gelo no rosto para não parecer destruído quando ela voltasse. Ela sempre disse que a aparência é importante. Só que quando dormi por uns minutos e acordei, percebi que ela tinha passado aqui. Pegou roupas, documentos, não falou comigo. O detalhe que me quebrou foi outro. Ela levou o carro, mas levou também o chaveiro personalizado com o meu rosto. Aquele que mandei fazer com a frase, pra você nunca esquecer de quem te guia. Sabe o que ela fez? Arrancou minha foto e a argola. Isso não é só desrespeito. Isso é guerra psicológica. Tentei ligar. Tentei mandar mensagem. Nada. Então fiz o que qualquer marido adulto faria. Fui ao trabalho dela, civilizadamente, só pra conversar. A segurança me barrou na porta. Disse que ela havia deixado ordens expressas para não me deixarem entrar. Eu nem consegui responder. O chão sumiu sob os meus pés. Voltei pro carro tremendo, e aí veio o pior golpe. Ela trancou o Instagram e me removeu dos seguidores. Eu sempre tive acesso, sempre. Nunca precisei pedir. É claro que eu criei uma conta fake com foto de um Golden Retriever. 3 minutos depois, bloqueado, a família dela me chamou pra uma conversa. Achei que iam pedir calma. Tentaram unir a gente. Eu fui com flores. Eles foram com um advogado. A mãe dela disse que eu estava invadindo espaços. Invadindo? Se eu invado é porque o mundo é cheio de ameaças e ela não sabe escolher bem. Eu disse isso em voz alta. O advogado pediu pra repetir. Eu repeti. Ele anotou. À tarde trouxe o golpe final. Mensagem dela. Fria como mármore recém-polido. Maurício, eu não quero mais ver você. Não me procure. Eu fiz o que um homem apaixonado faz. Peguei meu drone, sim, o drone dos nossos piqueniques, subi ele pela janela e comecei a sobrevoar a rua dela. Discreto, cuidadoso, amoroso, só pra garantir que ela estava segura. Segurança acima de tudo. Ela viu, ela ligou pra polícia, a polícia realmente veio. Eu tentei explicar o amor. O policial tentou explicar o código penal. Resultado, estou temporariamente proibido de me aproximar dela a menos de 200 metros. 200? Isso é praticamente outra galáxia. Agora estou aqui, escrevendo essa atualização, sem saber se realmente perdi minha esposa, ou se o mundo inteiro enlouqueceu e eu sou o único sensato. O silêncio dela dói, mas o silêncio sem acesso ao Instagram, isso é tortura. Atualização 2. Desde a última vez que escrevi aqui, muita coisa aconteceu. E nenhuma delas fez sentido. Eu achava que a situação já estava no talo, mas parece que cada dia inventa um novo jeito de me humilhar. Acordei com uma notificação estranha no celular. Não era dela, óbvio, mas era do aplicativo do rastreador, que eu tinha colocado no celular que dei pra ela no aniversário. Antes que comecem a julgar, não era espionagem, era proteção. Proteção. Se ela não sabe viver no mundo real, alguém precisa saber por ela. O rastreador mostrava que o pontinho azul estava fora da rotina. Uma rua que ela nunca passou. Um lugar que ela não deveria estar. Eu senti um calor no peito, como se alguém estivesse mexendo nos fios da minha cabeça com uma chave de fenda. Abri o Instagram, ainda bloqueado. Então eu fiz outra conta fake, dessa vez com foto de um bebê. Pug dormindo numa manta rosa. Quem bloquearia um Pug? Daniela. Bloqueou em 5 minutos. E eu só consegui pensar no esforço, no tempo que ela dedicou pra isso. Engraçado. Ela nunca se dedicou tanto assim ao casamento. Fui tentar pedir ajuda aos sogros de novo. Ingenuidade minha. A mãe dela me olhou como quem olha pra um ser estranho que apareceu no quintal. O pai dela pediu pra eu respeitar o espaço. Eu disse que espaço demais dá liberdade demais. E liberdade demais faz a pessoa se perder. Ele respirou fundo, como se estivesse lidando com uma criança mal criada. Detesto quando fazem isso. Passei o resto do dia seguindo o pontinho azul no celular. Cada parada me dava palpitação. Cada semáforo virava um quebra-cabeça. Talvez ela estivesse com alguém. Talvez estivesse evitando alguém. Talvez estivesse fugindo de mim. Ou talvez estivesse simplesmente sendo irresponsável. Como sempre foi. Quando ela chegou em casa, a casa nova, a casa sem mim, eu senti um gelo atravessar minha coluna. Eu não podia chegar perto. Aquele raio de 200 metros é uma piada cruel. Quem define 200 metros? Quem mede o amor em metros? Eu dei um jeito de passar de carro a uma distância, digamos, legalmente aceitável. Só pra ver se ela estava viva. A rua estava iluminada, silenciosa. O tipo de silêncio que irrita. E então vi ela saindo do carro, rindo no telefone, rindo. Como alguém ri tão rápido depois de destruir a vida de outra pessoa? Cheguei em casa fervendo. A humilhação, o bloqueio, o rastreador piscando na tela, a risada que ainda ecoava na minha cabeça. Tudo virou um nó. Um nó pesado. Um nó que dá vontade de atravessar paredes. Eu precisava acalmar a mente. Tentei ouvir música. Não deu. Tentei ver TV. Não deu. Tentei dormir. O corpo recusou. Peguei o drone de novo. Mas não pra voar. Fiquei só segurando ele. Apertando. Como se estivesse espremendo o próprio ciúme pra fora do peito. As pessoas aqui dizem que eu estou me tornando possessivo. Possessivo? Eu chamaria de coerente. O mundo inteiro está contra mim. Daniela está cega. A família dela está manipulando tudo. E todo mundo insiste em tratar meu cuidado como doença. Cuidado nunca é doença. Descaso, sim. E ela está vivendo solta demais. Livre demais. E gente livre demais toma decisões estúpidas. A sensação que tenho é que a qualquer momento algo vai explodir. E eu não sei se vai explodir perto dela. Ou dentro de mim. 2 meses se passaram desde que Daniela entrou com a ação judicial para o divórcio. 2 meses em que me recusei a aceitar a realidade que ela estava tentando impor. 2 meses em que tudo que eu sempre fiz por ela, tudo que fiz por nós, foi ignorado. Como se meu esforço e minha preocupação não tivessem valor. Esses 2 meses foram longos, angustiantes, um exercício diário de vigilância. Eu observei cada movimento dela, cada deslize, cada passo fora do lugar que eu sempre tentei evitar. Porque eu sei como ela é, impulsiva, desorganizada, vulnerável. Sem alguém firme, sem alguém que a guie, ela se perde. Sempre se perde. O rastreador no celular que dei a ela, chamado de proteção por mim, espionagem por outros, vibrava constantemente. Cada pontinho azul fora da rotina era uma punhalada. Cada rua desconhecida, cada parada inesperada, fazia minha mente girar em cenários de desastre iminente. Nos 2 meses seguintes, minha vida se resumiu a isso. Observação, rastreio constante, cálculos de movimentos, antecipação de erros. Cada decisão dela parecia um convite para o desastre. Cada pessoa nova que surgia ao redor dela era imediatamente suspeita. Então percebi que ela estava saindo com uma mulher. Só uma amiga. Claro, ou alguém que eu julgava ser má influência. Não podia ser sério, não podia ser algo que eu precisasse temer de verdade. Mas o problema era que essa amiga tinha proximidade demais, influência demais. Ria com Daniela de um jeito que irritava meus nervos, fazia meu peito travar, meu maxilar doer. E eu pensava dia após dia, enquanto seguia os pontinhos do GPS, e analisava as interações nas redes.
Ela não consegue se cuidar sozinha. Sempre precisou de alguém mais forte para guiá-la. Essa amizade é perigosa. Eu sou o único que realmente sabe o que é melhor para ela. 2 meses. 2 meses de tensão, paranoia e possessividade. 2 meses em que aceitar o fim se tornou insuportável. 2 meses em que eu me tornei o vigilante de uma vida que, para mim, jamais deveria andar sozinha. E qualquer decisão fora da minha supervisão era uma ameaça ao que eu tentei construir para ela, mesmo sem reconhecimento. O rastreador vibrou de novo. Daniela estava em uma casa diferente, bairro silencioso, luz morna na varanda. Meu coração disparou. Ela precisava de alguém que tivesse juízo. Alguém que realmente entendesse como o mundo funciona. E obviamente eu era essa pessoa. Parei o carro a uma distância absurda, obedecendo a ordem judicial ridícula, 200 metros. Como se amor tivesse limites geográficos. Ridículo. Fiquei ali observando, como sempre fiz, como sempre precisei fazer, e então pela janela, vi Daniela sentada no sofá. E não era só ela. A mulher que eu julgava apenas uma amiga ruim, uma influência perigosa, estava com ela, próxima demais. Confortável demais. Livre demais. Meu peito travou. Meu maxilar doeu. A cabeça girava, tentando racionalizar. Ela não sabe o que está fazendo. Está perdida. Essa mulher está manipulando ela. E então aconteceu. Elas se beijaram. Um beijo profundo, intenso, seguro. E o choque me atingiu como um soco. Daniela gosta de mulheres. Eu nunca soube, nunca imaginei, nunca considerei. Mas mesmo diante disso, minha mente se recusou a aceitar que ela não precisasse de mim. Ela precisava de mim. Sempre precisou. Sempre precisará. Eu a conhecia. Sabia dos riscos que correria sozinha. Sabia que sem alguém guiando ela se perderia. Essa mulher não tinha nem ideia do que estava lidando. Ela está cometendo um erro enorme. Minha voz interior gritava. Ela não sabe o que faz. Precisa de mim. O mundo parecia desabar, mas ao mesmo tempo, eu sabia a verdade. Daniela não é capaz de viver plenamente sozinha. Ela sempre precisou de alguém mais forte para colocar a vida no lugar. Sempre precisei ser esse alguém. Sempre. A raiva queimava. A incredulidade me corroía. Mas não podia simplesmente desistir dela. Não depois de anos sendo a pessoa que segurava cada pedaço da vida dela, que dava rumo, disciplina, proteção. Ela estava se afastando de mim. Se entregando a outra pessoa que não entendia nada da vida dela. Uma mulher que não sabia frear seus impulsos. Não sabia organizar sua rotina. Não sabia proteger o próprio futuro. E eu? Eu continuava sendo o único que realmente sabia o que era melhor para ela. E isso me consumia. Porque mesmo vendo o beijo, mesmo sentindo o impacto do choque, meu cérebro só conseguia repetir. Ela precisa de mim. Sempre precisou. Sempre precisará. Daniela não me deixou. Ela desertou. Mas eu ainda acreditava, com cada fibra do meu ser, que ela estava errada. Que sem mim, ela não sobreviveria de verdade. E eu não podia permitir isso. Não assim.